Muito bem. Agora, Atos capítulo 4. E estando eles falando ao povo, né, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, assim, essa mensagem que para os outros fez com que o coração deles ficasse compungido, né, e fez com que eles aceitassem a palavra de bom grado e tudo mais, fez o que com esse pessoal aí? Doeram-se muito, não gostaram nem um pouquinho. Faz parte, toda vez é sempre assim. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Arroz de festa aqui para Pedro, para João, Paulo, né? Eles viviam sendo presos. Peraí. É porque eu distraí. Até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Olha aqui, ó. Várias vezes isso vai se repetir. Ouviram a palavra e creram. Aí eu puxei uma seta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ninguém tem fé como atributo próprio, gente. Muita gente fala, eu tenho muita fé, ou fulano, cicrano tem muita fé. Então a Bíblia está errada. Então a Bíblia esqueceu de fazer um asterismo. As Harley Davidson passando. A Bíblia diz, não há um justo, não há quem tenha fé, não há um sequer. A fé nos é dada. A gente não tem e aí a gente ganha. A gente tem perna, a gente tem ouvido, a gente tem nariz, mas a gente não tem fé. Ela nos é dada, que fique claro o mecanismo. E como é que ela chega? A fé é o presente que nós ganhamos. Como é que ela chega? As histórias da carochinha de Papai Noel, ele não fala que ele bota o presente pela chaminé? Como que a fé, que é um presente, chega? Pelos ouvidos, quando a gente ouve. Inclusive, é um assunto interessante, né? A história de Papai Noel ter parado na época né, quando é celebrado o nascimento de Cristo, que nem tem nada a ver com dezembro, enfim, mas é outra história. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais e anciãos e escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, aí eu fico lendo esses nomes só pensando o que significa. Que eles, além, né, disso ser uma narrativa literal do que aconteceu, o que eles representam, né? Todos, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio. Então, fizeram a roda e puseram no meio Pedro e João. Vamos lá. Eu ia dizer que situação que era para ser constrangedora, para eles foi perfeito. Bora pregar aqui, nós estamos no meio da roda. Perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, assim, se eles estão perguntando isso é porque eles não testemunharam a cena, né? Porque Pedro e João deixaram muito claro. Vocês não tem que ficar olhando para nós aqui, a gente não fez nada. O autor da obra é Deus, é Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, então já que nós estamos aqui sendo interrogados sobre, né, o milagre de cura feito a esse homem enfermo e tal, seja conhecido de vós todos. Então, fiquem vocês sabendo, já que vocês estão perguntando como é que foi. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós, nunca deixa de lembrar, Jesus, sabe aquele que vocês crucificaram? E a quem Deus ressuscitou, passou o carro da pamonha, Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós.
Ele é a pedra, que para Deus foi é a pedra preciosa, né? Pedra provada. Para vocês, ó, foi a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Deus constituiu Jesus a cabeça de esquina. E isso na arquitetura tem um significado que eu não sei explicar. Ela ocupa um lugar que se ela é ela que sustenta todo o peso, sem ela o edifício não fica em pé. E em nenhum outro há salvação. Olha isso aqui. Em nenhum outro há salvação. Porque também, olha só, eu amo esse versículo aqui, ó. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não adianta falar nenhum outro nome. Não tem outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Ora, como que esse pescador tá falando, né? Umas coisas tão profundas. O nome disso é o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo estava inspirando. Eu tô tendo uma certa dificuldade aqui, peraí. Não faz sombra não, por favor. Gente, desculpa. Então eles, vendo a ousadia, olha isso aqui é o sonho de todo mundo que prega a palavra. A ousadia de Pedro. Gente, eu vou sair daqui para poder ter claridade para ler. Vocês desculpam as questões de logística aqui do meu estúdio. Peraí. Espera que nós estamos chegando lá. Capítulo 4 de Atos aqui, ó. Pronto. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam, e tiveram conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que fazer em contrário. Eu vou ser um pouco mais inteligente e vou acender a luz, gente. Eu vou sentar também, né? Vai ser mais confortável. Calma, que nós vamos conseguir. Deixa eu botar isso aqui. Souberam que havia estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E aí, os inimigos, o que é que eles fazem quando não tinham nada para dizer em contrário? Inventa, muito simples. Paga, suborna para que as pessoas falem histórias que não aconteceram e tal. Não foi isso que aconteceu quando Jesus, para eles mexerem lá, falarem que que o corpo de Jesus foi roubado, para ninguém achar que ele tinha ressuscitado? Então, na falta de assunto para acusar, é só inventar, muito simples. O diabo não cria nada, ele sempre repete as mesmas estratagemas. Agora é porque eu precisava do carregador do celular, que eu não sei se está carregando. Gente, eu vou acreditar que sim. Nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o povo saiu e aí foi a hora de fazer a reunião. Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha qual foi o plano, qual foi a estratégia, e olha aqui ao vivo qual foi o resultado. Nós estamos aqui 2023 anos depois, Brasil, 2023, sei lá que horas são, 6 horas da tarde, e o que está acontecendo? O nome do Senhor Jesus está sendo pregado. Para honra e glória dele. Aleluia.
mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe, então pronto, né? Fizeram a reunião, decidiram o que era para fazer, aí chamaram Pedro e João para comunicar a eles o que tinha sido decidido. Nós resolvemos aqui, não é para vocês pregarem mais não. O que tá dizendo aqui, Atos capítulo 4, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Vocês acham que é certo a gente obedecer a vocês e não a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não é uma possibilidade, olha só. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que o Senhor nos conceda essa graça, de que não seja uma possibilidade para nós não falar do que temos visto e ouvido. Porque para mim, durante quase 20 anos, foi essa a regra, foi isso que aconteceu comigo. Eu simplesmente não testemunhava. Mas também a gente só pode testemunhar do que a gente vê e ouve, né? Assim, não que não tenham acontecido coisas, mas pregar não foi uma realidade pra mim por muito tempo, infelizmente. Muito tempo, 20 anos. Mas eu creio que Deus é poderosíssimo pra compensar esse tempo perdido e que a partir de agora, né, minha vida não seja pra outra coisa. Inclusive no dia do meu aniversário, que é terça que vem, sem ser amanhã, a próxima terça, o que eu mais quero é justamente fazer um vídeo, eu acho que eu já comentei isso, sobre desde o meu nascimento, mas não data de nascimento, mas desde quando eu passei a crer. E como a minha intenção é justamente essa, que não seja uma possibilidade, não pregar. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora vai ser uma confusão aqui, gente. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Mas por quê? Por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Claro que eu acho que se eles tivessem uma brecha, eles iam sentar o cacete em Pedro e em João, como fizeram em outras circunstâncias. Mas nesse momento aí não deu. Pois tinha... porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram... Então aqui o que aconteceu? João e Pedro saíram de onde eles estavam e foram encontrar com os outros cristãos e contaram o que aconteceu. E aí quando eles ouviram isso, eles unânimes levantaram a voz. Eu não sei o que quer dizer isso, unânimes levantaram a voz. Todo mundo disse a mesma coisa? Eu não sei. Assim, se uniram em oração, mas de que maneira isso aconteceu, eu não sei, não entendi. Mas enfim, o que importa é quais foram as palavras que eles falaram em oração, que nós temos aqui registradas na Bíblia. Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Então, olha como é um negócio recorrente assim toda vez na Bíblia. Todo mundo se referindo a Deus como o Deus criador do céu e da terra, não a outro. Isso é sexta-feira, querendo sair para passear. E aí eu botei um plástico para ela não arranhar a porta, mas ela arranha o plástico. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha o que aconteceu na cruz. Todo mundo investindo, né, contra o Senhor, Deus e o seu ungido, que é Jesus.
Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que aqui é a terceira vez pelas minhas contas que é repetido isso, que lá Pilatos, Herodes, estava todo mundo fazendo o que Deus determinou, o que Deus definiu que seria. Aqui, ó, isso aqui é o versículo 28 do capítulo 4 de Atos. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha só, de novo aqui, ó, pedindo ao Senhor, concede que falem com toda a ousadia a tua palavra. E não seria possível de nenhuma outra maneira que os apóstolos pregassem como eles pregaram, senão com a atuação do Espírito Santo. É exatamente por isso que eles estão orando aqui. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, olha o que aconteceu quando eles oraram. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A terra tremeu. E não foi só aqui. A terra tremeu em vários momentos, né? Teve um momento que a terra tremeu né, quando acho que Paulo estava na prisão e tudo. E aí, bom, estamos aqui com 17 minutos, mas eu vou terminar aqui o capítulo 4, tá? E era olha aqui o estado dos cristãos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, olha só, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eu oro nesse momento para que o Senhor nos conceda, aqui ó, grande poder para que nós testemunhemos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Imagina quanta coisa isso aqui não está descrevendo, né? Para nós aqui, ó, havia abundante graça em todos eles. Agora imagina de que mil maneiras essa graça na vida deles era manifestada. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então ninguém precisava de nada, porque lá era realmente uma comunhão de tudo. As pessoas vendiam e entregavam aqui, ó, depositavam aos pés dos apóstolos. Que autoridade, né, que eles receberam. E eu não sei também se aqui está falando no sentido figurado ou literal. Não sei. Mas enfim, o que importa é, entregavam para os apóstolos, todos viviam numa comunidade maravilhosa. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Levita natural de Chipre. Agora eu achei a oportunidade que eu queria para comentar uma coisa maravilhosa que eu aprendi com quem? Chuck Missler. Toda vez que aparece um detalhe na Bíblia, uma informação na Bíblia que parece que não precisava estar lá, ou que parece despropositada, tipo assim, vamos supor numa frase que eu digo assim, o pianista entrou na cozinha e o pote de mel estava destampado. Tá, o que tem a ver? Se bem que eu botei o pianista, né? Mais um fator, mas assim, o homem entrou na cozinha e o pote de mel estava destampado. Tá, o que tem a ver falar o pote de mel está destampado? O que significa o pote de mel? Por que significa que ele está destampado? Entendeu? Enfim. Então, olha aqui, ó. Isso aqui que está falando Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Possuindo uma... Então, assim, tudo isso aqui tem significado. Não é... O que eu estou querendo dizer é que não é despropositado, entendeu?
Está dizendo que é Barnabé, filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha que fascinante. Assim, eu não concluí. Chuck Missler diz, toda vez que aparecer um detalhe que parece que é despropositado, cava lá, entendeu? Lá tem coisa pra sair, informações decisivas, sabe? Uma coisa meio Sherlock Holmes, vamos processo investigativo nisso aqui. Então veja, aqui ele falou já que as pessoas vendiam o que tinham e tudo. Agora, por que de tantas pessoas que venderam suas coisas, ele escolheu aqui nos versículos 36 e 37 fazer essa grande distinção, né? Botar o holofote em cima desse homem aqui, né? José, Barnabé, filho da consolação, de Chipre, que tinha uma herdade, vendeu e tal. Então, assim, ele diz que assim, é como se fosse uma bandeira, ó, aqui tem coisa, entendeu? Enfim, pronto, muito legal, lemos Atos de 1 a 4. Desculpa pelas intercorrências no meu estúdio.